Seu vizinho pode ser uma pedra no seu sapato. Mas será que você também não é uma pedra no sapato de alguém? Às vezes do seu próprio vizinho? Às vezes, aquele barulho que vem da casa ao lado, o som alto da música, o latido insistente de um cachorro de madrugada, ou até mesmo a gargalhada animada em uma festa, um galho de árvore que atravessa o muro, uma visita que faz algo que desagrada o seu vizinho, enfim, pode ser exatamente isso que está tirando a sua paz, mas também pode ser a forma que o outro encontrou para viver a vida dele. E mais, será que você também, sem perceber, não está sendo motivo de incômodo na vida de alguém? Essa é uma daquelas conversas que talvez você nem esperava ter hoje, mas que pode mudar muito mais do que você imagina. A sua relação com o outro e também a sua relação com você mesmo. Veja bem, a gente vive em sociedade, mas às vezes parece que nós esquecemos disso. O vizinho incomoda e incomoda sim. Às vezes ele parece fazer isso por esporte. É ou não é verdade? Mas vamos com calma, porque antes de culpar o outro, vale a pena olhar para dentro da gente mesmo. Porque a verdade é que vizinho também pode ser o socorro mais próximo naquelas horas mais difíceis. Isso se a gente aprender a conviver. Falando um pouquinho aqui sobre a empatia, porque ela começa pelos ouvidos. E você já deve ter ouvido aquela frase, aprender a se colocar no lugar do outro. Muitas vezes é importante a gente aprender a se colocar no nosso lugar. Não é só fazer aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Às vezes é fazer aquilo que o outro gostaria, quer e precisa que seja feito a ele. Senão a gente sempre parte do pressuposto que nós estamos certos. E muitas vezes é só questão de ponto de vista. Então vamos olhar para isso com bastante calma aqui. Imagine você o seguinte cenário. Você está cansado, foi um dia puxado, você quer dormir cedo porque tem compromisso importante amanhã. Mas o vizinho resolveu fazer aquela festa com os amigos. Música alta, risadas, conversas até tarde. Parece justo? Para ele, talvez sim. Para você, certamente não. Agora imagine o contrário. É você que está comemorando seu aniversário, reuniu os amigos, colocou aquele som que você ama e está vivendo um momento especial. Mas do outro lado do muro tem um bebê recém-nascido que está tentando dormir um pouco. Tem uma idosa em recuperação que precisa de silêncio. Tem alguém que está com depressão e só quer um pouco de paz. Tem alguém que pode estar tentando estudar para uma prova importante amanhã, mas não consegue. A pergunta que fica é: qual o limite entre o nosso direito de viver e o direito do outro ter paz, sem perturbação do seu sossego? Aqui comigo não tem julgamento, aqui tem acolhimento e direcionamento. E só você sabe como está a sua vida e qual a mudança que você realmente precisa. Eu estou aqui para te acolher e também para te convidar a olhar esse tema por um outro ângulo. Porque a mágoa, a raiva, tudo isso são formas de você se punir por coisas que o outro faz, que estão fora do seu controle. E se você não controla o que você pode controlar, que é a forma como você reage a tudo isso, então você sofre demais e causa sofrimento aos demais, a quem está à sua volta. Então eu vou te mostrar aqui meu ponto de vista e também estou aqui para te ouvir. Então vamos juntos nessa reflexão que vai valer a pena. Nós somos rápidos em apontar, mas nós somos lentos em perceber. Tem até um ditado antigo que diz o seguinte: a gente enxerga um mosquito na testa do outro, pode ser um mosquitinho, mas você não consegue ver um besouro na sua própria testa. Nós não conseguimos ver. Essa frase resume bem como funcionam muitas relações de vizinhança e relações humanas em geral. Você percebe tudo o que o outro faz que te incomoda. Mas quando foi a última vez que você se perguntou: será que eu também estou fazendo barulho demais?
Será que o portão da minha casa não está batendo forte demais? Será que meu cachorro late numa hora que incomoda as pessoas e às vezes eu estou dormindo tranquilo? Será que o cheiro do meu churrasco lá não está invadindo a casa do vizinho todo final de semana e a fumaça está indo junto também? Será que minha risada estrondosa, as gargalhadas, às 2 horas da manhã, vira eco na parede do quarto do outro? Vamos pensar aqui então, uma dica prática da psicologia nessas questões. Antes de reagir, reflita. Quando algo te incomoda, procure se perguntar: o que exatamente me incomodou nessa situação? O que estou sentindo com isso? Eu posso resolver isso sozinho ou preciso conversar com o outro? Essa pausa entre o estímulo e a reação é onde mora a nossa liberdade de escolha. E é aí que a gente evita brigas, mágoas e até desentendimentos desnecessários. E tem até um outro ponto, que a gente percebe que às vezes a pessoa procura revidar. Mas revidar não resolve. Conectar, sim, conectar resolve. Porque, infelizmente, muitos preferem o caminho do confronto. Ah, é assim? Vou fazer pior para ele ver o que é bom para a tosse. Outros dizem, já vou chamar a polícia agora mesmo que ele vai ver. Outros dizem, eu vou ligar o som aqui na minha casa no último volume também e o outro vai aprender. Vou pagar na mesma moeda. Mas será que esse é o caminho que nós queremos e que nós devemos trilhar? Pense comigo. Quando um vizinho incomoda o outro e o outro responde com mais incômodo, será que nós não estamos criando ciclos de conflitos ainda maiores e piores? E um ciclo assim vira uma verdadeira guerra fria. Fria, mas desgastante. Porque o vizinho não vai se mudar amanhã e você também não pretende se mudar amanhã, não é verdade? Então a gente precisa aprender a viver junto. E mais que isso, precisamos aprender a conviver. E aqui vai mais uma dica da psicologia, que está no poder da conversa assertiva. Porque a comunicação assertiva é aquela que diz o que precisa ser dito, mas faz isso com respeito, com clareza e com empatia. Por exemplo, você viu que seu vizinho está te incomodando, você chega e diz, oi vizinho, tudo bem? Eu entendo que você queira aproveitar a noite, mas eu estou com um familiar doente em casa e o som está um pouco alto. Você poderia diminuir um pouco, por favor? Você percebe a diferença de falar assim em relação a gritar pela janela ou bater no muro? Enfim, o tom muda tudo na conversa. E às vezes, uma simples conversa muda meses ou anos de atrito. Evita o problema. Mas aí você diz, eu já tentei conversar e não adianta. As coisas só pioram. Eu tenho medo de piorar ainda mais esse tipo de relação com alguém que mora ao lado. Enfim, esta também é uma verdade que às vezes acontece sim. E muitas vezes nós não vamos ter o devido acesso ao outro por causa deste receio, por causa de diversas questões que às vezes já aconteceram. Mas quem sabe tem alguém que possa fazer esse meio campo de forma gentil. Alguém que seja amigo seu e amigo do outro e possa mediar esse conflito e fazer que as atitudes mudem em benefício múltiplo. Porque o impacto da mudança, ele é essencial. E ele acontece no campo pessoal, familiar e social. Porque pessoas que vivem em paz com seus vizinhos, primeiro, elas dormem melhor, elas têm menos episódios de estresse, de raiva, de mágoa, elas desenvolvem um senso de comunidade muito mais forte. Elas têm com quem contar no caso de uma emergência. Essas pessoas criam um ambiente mais seguro para as crianças
para os idosos e todos ao seu redor. Criam um ambiente de paz, onde tudo, de alguma forma, contribui para o bem de todos. E agora pense o contrário, o desgaste emocional que existe em viver em um constante atrito com alguém. Vale a pena? Sentir essa raiva, sentir essa mágoa, sentir todo esse estresse, só faz mal. Mas pequenas atitudes podem mudar muitas coisas e gerar grandes diferenças. Quando você for fazer uma festa, que tal avisar os vizinhos? Que tal até convidar aqueles que você acha adequado? Se você tiver animais em casa, observe o comportamento deles e procure intervir em tudo que você puder para evitar prejudicar os seus vizinhos. Preste atenção em reformas na sua casa, máquinas barulhentas e os horários que você coloca para funcionar. E se algo te incomodar, respire, analise e depois fale. Mas fale com carinho, com respeito, com gentileza. Porque a vida ela é um espelho. Às vezes, o vizinho está apenas reagindo ao seu comportamento. O barulho dele pode ter começado depois que você passou a fazer algo que para ele é desrespeitoso. Talvez você não percebeu, mas isso afetou o outro. Lembre-se, toda ação gera uma reação. E na convivência, a melhor atitude é sempre aquela que busca o equilíbrio. E, sobretudo, que busca a paz, a harmonia. Vamos falar sobre a magia da convivência respeitosa. Tem vizinho que vira amigo, tem vizinho que vira família, tem vizinho que te salva numa emergência, tem vizinho que manda bolo para você, que segura a encomenda que o correio ou a transportadora trouxe e não te encontrou, tem vizinho que cuida do seu portão, tem vizinho que olha a sua casa e tem vizinho que você nem sabe o nome, mas que te respeita tanto que você nem percebe que ele está lá do seu lado. É ou não é verdade? Isso também é magia. E mais, o vizinho que incomoda nem sempre é o da casa ao lado. Às vezes o problema vem da casa em frente, ou de 5, 6, 7 casas para cima ou para baixo, ou do prédio ao lado. Enfim, a vida nos mostra que os impactos emocionais, físicos e até espirituais que sofremos, eles vêm de todos os lados. Nós precisamos aprender a lidar com isso, ou então o sofrimento ele é certo para nós e para quem está à nossa volta, principalmente para quem está do nosso lado. E é por isso que precisamos estar atentos ao nosso redor, mas também ao nosso interior. E para encerrar, fica aqui essa pergunta. O que você e eu podemos mudar hoje em nossos comportamentos que talvez faça alguém dormir melhor, respirar melhor, viver melhor? Se tem uma verdade que aprendemos com a psicologia, é que a mudança começa dentro da gente. Às vezes você não vai conseguir mudar o outro como você queria, mas ao mudar o seu olhar, sua atitude e até o seu tom de voz, você pode mudar a sua relação com o outro e consigo mesmo. E uma boa relação com quem mora ao lado é um presente que a gente se dá, um presente que a gente dá para a gente mesmo. Cultivar isso não é só sabedoria, é cuidado, é saúde mental, é amor ao próximo e também amor a você mesmo. Obrigado por sua companhia até aqui. Estamos juntos até o céu. Então, gente boa, se essa reflexão faz sentido para você, eu te convido a curtir e a comentar aqui também. Se inscreva em nosso canal Psicologia Cotidiana no YouTube. Nós temos vídeos como este para você. E o nosso objetivo é o crescimento pessoal e nós vamos crescer juntos. Um grande abraço, até a próxima e fique com Deus.